O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. E os discípulos ficaram com medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. E enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados, e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Ao ouvirmos hoje essas leituras, nós somos chamados a meditarmos, como está a nossa vivência em plena quaresma. Tempo muito próprio para nós nos convertermos, para nós olharmos as nossas atitudes e para vermos se verdadeiramente nós estamos fazendo uma quaresma de conversão, uma quaresma de examinar a nossa vida e as nossas atitudes. E aí, ao vermos esse belíssimo relato do livro do Gênesis, em que Deus mostra para Abraão todas as estrelas do céu, e lhe diz então se ele era capaz de contá-las, porque elas seriam, a sua descendência seria igual às estrelas do céu. É interessante porque nesse tempo que Deus falou isso para ele estava lá por volta dos 90 anos e sua mulher mais ou menos também. E aí então, e não tinha filho. E todos nós sabemos que uma mulher a partir dos 50 anos já tem mais dificuldade para gerar uma criança. Só que para Deus nada é impossível. E como Deus tinha feito então essa promessa de descendência inumerável, nós estamos aqui hoje, reunidos, para louvar a Deus e agradecer todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre a humanidade desde o tempo de Abraão. Então, nós somos chamados a olharmos esse ritual desse contrato. Deus é que vem ao nosso encontro e Ele fez então um contrato, uma aliança com Abraão e sua descendência, para mostrar então como seria a sua descendência, porque estava Abraão, a partir daquele momento, abençoado por Deus. E é interessante, naquele tempo era costume as pessoas fazerem um contrato, e dizerem então que se alguma das partes faltasse com o contrato, seria rachada ao meio. Já pensou? Se fosse aqui no Brasil, hein? Quanta gente rachada ao meio teria agora ultimamente, hein? Principalmente aqueles homens
e aquelas mulheres que acham que podem fazer tudo o que quiserem e que derem nas suas cabeças, contrárias à lei de Deus. Muito bem. E vemos então a sequência, né? Aquele braseiro e aquela tocha que ao anoitecer passaram no meio dos animais para simbolizar a aliança de Deus com Abraão. Depois nós vemos, na segunda leitura, São Paulo falando aos filipenses e muito mais a nós hoje, homens e mulheres modernos, né? E mais uma vez ele pergunta se nós estamos verdadeiramente imitando todos os ensinamentos que São Paulo ensinou a todas as pessoas daquele tempo por onde ele passou, né? Então, e aí ele faz uma constatação que naquele tempo parece até que era pouco, né? Agora, repito chorando, porque há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Como é que estamos nós? Volta e meia nós ouvimos falar então de pessoas que se dizem cristãos, né? E que vão contra todos os ensinamentos da Bíblia. E mais ainda, se eles pecassem, tudo bem, mas eles querem incutir na cabeça dos outros para que os outros também vão fazer todas essas coisas erradas, que a nossa sociedade não cansa de ver e de se escandalizar. Por isso, então, nós temos que pensar muito bem o que nós estamos fazendo, mais ainda, o que nós estamos ouvindo, né? Dessas televisões marrom e por aí afora, desses jornais também, desses meios de comunicação que trabalham diuturnamente contra a lei de Deus, contra a família, contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso a importância de nós examinarmos a nossa vida no dia a dia, na família, no trabalho, na sociedade e até aqui dentro da igreja. Volta e meia a gente ouve, né? O pessoal que está fazendo os comentários dizer assim: nós precisamos de pessoas para fazerem as leituras, nós precisamos de pessoas para cantarem no coral, nós precisamos disso, daquilo e tudo mais. E mais interessante é que parece que as pessoas todas não recebem esse pedido de ajuda. Mas quando surge uma fofoquinha, como nós corremos para espalhar a fofoca. E é interessante porque dentro da igreja, que somos todos nós, os batizados, dentro daqueles ambientes que seriam para oração e agradecimento e louvor a esse Deus que é amor e misericórdia. E nós nos prestamos, então, para darmos contra-testemunho. E às vezes a gente pensa, então, que Deus é surdo, que Deus é cego, que Deus não tem noção das coisas, porque nós, seres humanos, somos assim. Então julgamos que Deus se comporta desse jeito, mas Deus não é assim. E Deus vê e ouve tudo, e também retribui de acordo com as nossas atitudes. Por isso, temos que estar muito atentos, né? E por fim, chegamos ao Evangelho narrado por São Lucas, né? Com detalhes impressionantes. Jesus subiu à montanha com aqueles 3 discípulos. Jesus se pôs a rezar, sua face mudou de aparência, suas roupas ficaram brilhantes e aparece então Moisés e Elias. Lembrando então, parece que alguém falou alguma coisa? Não, então eu que já estou ficando zureta. Então, para lembrar a gente que Moisés simboliza a lei de Deus, os 10 mandamentos dados por Deus a Moisés.
E Elias, o grande profeta que operou grandes maravilhas em nome de Deus. E aí a pergunta para nós é a seguinte: os discípulos ficaram amedrontados quando a nuvem baixou sobre eles. E fala então, e uma nuvem baixou sobre eles, e a sombra da nuvem causou medo neles. Né? E é interessante, porque nós estamos em plena escuridão, a nossa humanidade. Né? Estamos sendo afligidos por essa pandemia e tudo mais, que muita gente pensa que é castigo de Deus, e esquece que é obra do homem, é obra da maldade do coração humano. Assim também como aquela guerra que está acontecendo lá no leste europeu. A gente, então, pensa que Deus não está vendo, que Deus não está agindo para evitar esse tipo de coisa. Eu gosto muito de falar para as crianças, na catequese, Deus é todo-poderoso. Deus consegue, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, ressuscitar uma pessoa morta de 3 dias, como nós sabemos que ele fez com Lázaro. Mas ele não pode entrar à força no coração de ninguém. A nós foi dado o livre-arbítrio. Então nós temos a liberdade, inclusive, de recusar a salvação. Muito embora muitos de nós recusem a salvação sem ter noção, porque estão muito ocupados com outras coisas. Nós temos muitos projetos e geralmente os nossos projetos são diametralmente contrários ao projeto de salvação de Deus para todos nós. Queremos tantas coisas e esquecemos do mais essencial, do único que precisamos. Como Jesus falou, Maria escolheu a melhor parte, e essa parte não lhe será tirada. Ou seja, ficar aos pés de Jesus, ouvindo e absorvendo todos aqueles ensinamentos que ele amorosamente passava para todas as pessoas e continua a passar para nós através das Sagradas Escrituras. Por isso, é muito interessante ouvirmos hoje nesse evangelho narrado por São Lucas, que nos fala da transfiguração. E do meio da nuvem surgiu uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, o escolhido, ouvi o que ele diz. E aí então é o grande problema da nossa humanidade. Lá se vão 2000 e tantos anos e a igreja diuturnamente querendo propagar o evangelho de Jesus Cristo, querendo ensinar a todos nós, católicos, apostólicos, romanos, e muitos de nós querendo dar contra-testemunho, não querendo ouvir a Deus. Em outra parte do evangelho, o próprio Jesus disse, né? O maior pecado, o pecado que não é perdoado, é o pecado contra o Espírito Santo. E o que é pecar contra o Espírito Santo? É não querer ouvir a voz do Filho de Deus, do Verbo encarnado, que se fez homem como nós, menos no pecado, que veio no nosso meio e continua no nosso meio, falando aos nossos corações. Mas, como eu dizia há pouco tempo, nossa mente está voltada para outras coisas. E esquecemos, a única coisa importante nesse mundo é ouvirmos a voz de Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Mais ainda, é nos abrirmos para acolher essa palavra, que transforma a nossa vida, que perdoa os nossos pecados e, acima de tudo, nos garante a salvação em Jesus Cristo, nosso Salvador. Nesse tempo de escuridão que nós estamos vivendo, muito mais do que aquela nuvem que deu sobre aqueles apóstolos, uma pequena sombrinha.
Nós estamos em plena escuridão. A escuridão daqueles e daquelas que não querem ouvir nem se converter e que fazem tudo para perseguir a igreja, porque persegue a sociedade, porque persegue a família, que é a base da sociedade e que é a base da nossa igreja. Pensemos, meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempo de Quaresma, o que nós temos que ver com as Sagradas Escrituras? O que nós temos que ver com essas proposições que a igreja nos propõe nesse tempo de Quaresma? Tempo de conversão, tempo de mudança de vida, tempo de acolhermos a palavra da salvação, o Verbo encarnado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo.